Em seu laboratório, um técnico em química foi incumbido de tratar um resíduo, evitando seu descarte direto no meio ambiente. Ao encontrar o frasco, observou a seguinte informação: resíduo, mistura de acetato de etila e água. Considere os dados do acetato de etila: baixa solubilidade em água, massa específica 0,9 gramas por ml por centímetro cúbico, isso é a densidade, temperatura de fusão menos 83, pressão de vapor maior que a da água. Isso quer dizer, para quem não lembra, falar que ele tem pressão de vapor maior do que a água, quer dizer que a uma mesma temperatura, a pressão exercida pelo vapor do acetato de etila é maior. Em outras palavras, quer dizer que a uma mesma temperatura, as moléculas estão mais agitadas do que as moléculas de água. Em outras palavras quer dizer que o acetato de etila ele é mais volátil que a água. Ele evapora mais facilmente que a água. A fim de tratar o resíduo recuperando o acetato de etila, o técnico deve: eu quero recuperar o acetato de etila. Então, se eu tenho um resíduo que é uma mistura, eu quero saber como separar essa mistura, tá bom? De modo que, se a gente parar para pensar, vamos ver por eliminação, a letra A, tá, e a letra C são parecidas. Letra A está falando de evaporar o acetato de etila sem alterar o conteúdo de água. Letra C está falando de realizar uma destilação simples para separar a água do acetato de etila. Se a gente lembrar dos métodos de separação de mistura, a gente pode usar a destilação para tudo. A fracionada, é lógico que não é o método mais adequado dependendo do tipo de mistura. Mas por destilação fracionada eu consigo separar tudo, exceto misturas azeotrópicas, que tenham mesma temperatura de ebulição. Então não dá para a gente fazer isso, mas fora isso dá para separar praticamente tudo. Agora, a questão da diferença da destilação simples para a fracionada está na diferença da temperatura de ebulição entre os componentes dessa mistura. Percebam que na questão o Enem deu a informação sobre a temperatura de fusão, mas ele não me deu a informação sobre a temperatura de ebulição do acetato de etila. Então, caso ele tenha, e como ele é um líquido, a gente parte do pressuposto que ele tem uma temperatura de ebulição não tão alta. De modo que eu não consigo falar qual que é a temperatura de ebulição dele em comparação com a da água, porque a da água é 100 ao nível do mar. E se do acetato de etila for 90, 85, próxima de 100? Então não dá para fazer uma destilação simples quando as temperaturas de ebulição são muito próximas. Mas eu também não sei se é próxima. Porém, gente, por lógica, eu não tenho a temperatura de ebulição dele. Eu não sei nem se ele sofre decomposição antes mesmo de sofrer ebulição. Então não dá para falar que é uma destilação simples. Muito menos uma evaporação, porque evaporar, diferentemente de destilar, o líquido mais volátil vai embora. E eu quero recuperar o acetato de etila. Então a letra A também não pode ser. Letra B, filtrar. Eu utilizo papel de filtro quando eu tenho uma mistura envolvendo um sólido e um líquido, uma mistura heterogênea, tá? E aí não tem jeito. O acetato de etila, ele é líquido, tá? A temperatura de fusão dele menos 83. Ele tem uma baixa solubilidade em água, mas no papel de filtro esse líquido também passaria. D, uma centrifugação. Centrifugação não dá para separar dois líquidos, por mais que eles sejam immiscíveis. Então a resposta é letra E. Decantar a mistura separando os dois componentes em um funil adequado. Funil que a gente chama de funil de bromo. Gente, seria análogo a gente fazer uma separação, por exemplo, de óleo e água. O funil é esse funilzinho assim, olha. Olha que funil bonito. E aqui a gente tem uma torneirinha para controlar a passagem do líquido. Então, uma mistura de água e óleo, por exemplo, a água é mais densa, ela fica embaixo e o óleo em cima, porque são líquidos immiscíveis. E aí eu deixo a água sair, depois eu vou e recolho o óleo. Então, analogamente, seria o que a gente vai fazer aqui, porque olha só a informação mais importante. O acetato de etila apresenta
baixa solubilidade em água. Então eu tenho uma mistura heterogênea de dois líquidos. Como que a gente separa? A partir da decantação, utilizando o funil de bromo. Beleza? Então, resposta letra E.